Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Estão aí acompanhando a série de Provérbios, eu estou gostando muito, nós já estamos no capítulo 4 e assim vamos seguindo. Nós começamos essa série em junho, salvo engano, e nós já estamos em outubro e vamos seguindo assim, estudando a Bíblia, versículo por versículo. Vocês gostam de estudar a Bíblia assim? Muito bem, espero que sim, porque é o jeito certo de estudar a Bíblia, versículo por versículo, extraindo tudo que a palavra de Deus tem para a nossa vida, para nos falar. E o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, que demonstra ali a sabedoria de Salomão, sabedoria que o próprio Senhor Deus lhe deu, para que ele registrasse e nós pudéssemos viver segundo essa sabedoria que vem do próprio Deus. Então não adianta olhar para Provérbios como um mero livro de conselhos, conselhos que eu decido seguir ou não. Não devemos fazer isso. Mesmo porque é a palavra de Deus que está nos falando. É claro, você tem essa liberdade de decidir seguir o que a palavra de Deus diz ou não. Você tem, mas saiba das consequências. Saiba do que vai acontecer no futuro, caso você não siga a palavra de Deus no presente. E nós vamos falar sobre isso hoje. Abra sua Bíblia em Provérbios 4. Provérbios no capítulo 4, nós vamos ler os versículos 10 a 13. Então acompanha a leitura aí, Provérbios 4, 10 a 13. Olha só o que diz: Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que se prolonguem os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria e te guiei pelas veredas da justiça. Quando andares, teus passos não se confundirão, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Então, ao olhar esse texto aqui, nós podemos ver algumas providências que nós devemos tomar no presente. Olha só, aqui é um primeiro momento da nossa vida e onde nós devemos tomar providências. Quando nós devemos tomar providências. E que providências são essas? Ouvir a sabedoria, acatar a sabedoria. Aqui Salomão está falando de pai para filho. E interessante que ontem eu contei para a Rebeca. Ontem eu estou gravando isso na sexta-feira. Então ontem, na quinta-feira, eu estava falando para a Rebeca sobre a história de Roboão. Roboão era o filho de Salomão. E isso mostra, para quem não conhece a história de Roboão, está lá no primeiro livro dos Reis. Procure lá o que aconteceu com Roboão e veja se Roboão fez o que Salomão disse. Você vai descobrir, eu não vou falar aqui, mas eu estava falando para a Rebeca sobre a história de Roboão e Roboão teve um pai excelente, um pai que sabia muito, um pai que escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, alguns salmos, um pai muito sábio, muito sábio. Será que Roboão seguiu? Será que no presente, naquele momento devido em que Roboão estava ouvindo as palavras do seu pai, quando Roboão estava ali, pequeno ainda, na idade de vocês, será que Roboão estava aprendendo junto ao seu pai? Estava acatando, estava recebendo, estava ouvindo e aceitando as palavras de seu pai? Será? Se você conhece a história de Roboão, você sabe qual foi o desfecho disso. Mas quanto a nós, quanto a você que tem aí de 8 a 12 anos, mais ou menos, eu sei que tem gente que mais nova que vê essas aulas e gente mais velha que também vê essas aulas. O momento, entretanto, é para você, de 8 a 12 anos, ouvir as palavras da sabedoria. O presente, no momento atual, hoje você deve ouvir, como está ouvindo através desses vídeos, através da leitura do livro de Provérbios, e aceitar e acatar as palavras deste livro, a sabedoria. Por quê? Por que eu devo fazer isso, pastor Isaac? Porque isso vai ter reflexos no futuro. Nós vamos falar sobre o futuro daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o futuro. Mas olha só, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6,
Qual é o contexto aqui? Não dá tempo de ler tudo e explicar tudo para vocês. Mas lá em Mateus 6, as pessoas, o personagem de Mateus 6 estava preocupado com o futuro. E quando vocês se tornarem adultos, vocês vão ter muitas preocupações. Hoje vocês não têm quase nenhuma. Talvez só a preocupação que vocês têm é com a prova, com as provas, com os trabalhos que tem que entregar na escola. Mas quando nós nos tornamos adultos, assumimos várias responsabilidades, e isso é bom, e a vida é assim, nós nos preocupamos com muitas coisas. Nos preocupamos com o salário, com o preço das coisas, com o dinheiro que recebemos, com o futuro, com os planos, com os filhos, com as nossas esposas e maridos, enfim, várias preocupações que se atém ao futuro, que remete às coisas que vão acontecer. Nós queremos que aconteça assim ou assado. Então, aqui no contexto de Mateus 6, o personagem aqui estava preocupado com a bebida, vestimenta e a comida. O que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? O que nós vamos beber? Estava preocupado com essas necessidades básicas. E aí, Jesus, que conta essa história, Jesus diz o seguinte, você não se preocupe com essas coisas. No presente, ele vai dizer lá no versículo 34, que eu não quero enfatizar o 34, mas quero mencionar ele aqui. No versículo 34, Jesus fala, não se preocupem com o dia de amanhã, porque vocês não têm controle nenhum sobre ele. Não adianta trazer as preocupações do amanhã para o hoje. Basta a cada dia o seu próprio mal. As coisas más desse dia vão acontecer hoje. Amanhã é outro dia. Não é assim que as pessoas dizem? Pois é, esse versículo diz isso. Não adianta se preocupar com o amanhã. Nós não temos controle sobre ele. E eu quero que vocês prestem atenção no que nós devemos, diante da sabedoria que é posta diante de nós, diante da sabedoria que está diante de nós, diante do livro de Provérbios, dos estudos que temos feito, da Bíblia, do tempo que vocês têm disponível para conhecer a sabedoria, diante do que os pais de vocês falam para vocês, diante do que os pastores, os líderes de vocês falam para vocês, o que vocês devem fazer? Primeiramente, ouvir. E segundo, acatar, aceitar, colocar isso no coração. Mas eu não vou usar isso agora. Ok, vai ter reflexos no futuro e vamos falar sobre ele daqui a pouco. O que então você, crente, deve fazer hoje, né, diante dessa circunstância? Olha só o versículo 33 de Mateus 6. Mas buscai primeiro agora, hoje, já, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas são essas? Então, tudo, é carro, casa, Ferrari, videogame. Não é isso. É a comida, a bebida e a vestimenta. É o contexto que eu mencionei para vocês. Isso, vocês não precisam se preocupar, porque Deus vai acrescentar a vocês. Então, a preocupação é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso que vocês devem fazer. É isso. Vocês têm tempo de sobra para aprender sobre a sabedoria, para ler o livro de Provérbios, para ouvir o conselho dos seus pais, para ouvir o conselho dos líderes, para ouvir os conselhos, os sermões dos pastores. Vocês têm tempo de sobra para ir ouvindo e acatando, e recebendo e aceitando, até que um dia, no futuro, vocês vão ter segurança. Olha só. Então, 2 momentos para considerarmos diante desse texto. O presente, que é o que nós devemos fazer, ouvir e aceitar o conselho da sabedoria. Por quê? O que a sabedoria vai me dar no futuro? Comida e bebida? Provavelmente. Na verdade, a sabedoria tem esse poder também. Mas olha só, segundo o texto de Provérbios, o que vai acontecer com quem dá ouvidos à sabedoria no presente. Não, tem muita gente que diz o seguinte, não, esse negócio de ser crente aí, quando eu tiver mais velho eu penso nisso. É muito perigoso. Porque nós não sabemos se viveremos amanhã. Então não adianta deixar esse negócio de ser crente para amanhã, porque nós não temos certeza do amanhã. Outra coisa, o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria e é o que rege a fé em Deus,
o relacionamento com Deus vai nos proteger, inclusive da morte. Eu já disse isso para vocês várias vezes aqui. A sabedoria que vem desse relacionamento que temos com Deus nos protege de muitas coisas. Nos protege, inclusive, da morte. Mas olha só o que o texto diz lá em Provérbios 4. Olha só. Ouve e aceita as minhas palavras para que se prolonguem os anos da tua vida. Olha só, a sabedoria tem esse poder. O poder de aumentar o nosso futuro. Tem esse poder de aumentar. Por quê? Tomando as decisões certas, ouvindo o Senhor, andando pelos caminhos do Senhor, nós somos libertos, estamos a salvo até de caminhos tortuosos, de caminhos que levam à morte. Quer ver um exemplo? Se eu temo a Deus, se eu ando nos seus caminhos, eu não vou me envolver com drogas. Não vou me envolver com entorpecentes. Por quê? Eu vou ficar viciado e isso pode me levar até a morte. Ou vou me envolver com tráfico de drogas, ficar devendo para traficante e ser morto por causa disso. Olha só o que pode acontecer se eu sair dos caminhos da sabedoria, dos caminhos do Senhor. Isso pode até me levar à morte. Então a sabedoria, o relacionamento com Deus, ouvir o que Deus diz e obedecer, aumenta, prolonga os dias da vida. Olha só, eu te ensinei o caminho da sabedoria e guiei pelas veredas da justiça. Quando andares, os teus passos não se confundirão, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Então vocês devem conhecer ou já ouviram falar, eu conheço muitos jovens que abandonaram os caminhos do Senhor, abandonaram a sabedoria que ouviram a sabedoria, mas não a aceitaram, não a acataram, não obedeceram à palavra do Senhor, a sabedoria do Senhor. E o que aconteceu? Eles se desviaram e andaram por caminhos tortos, e conheço alguns que inclusive morreram por causa do seu pecado, por causa do seu desvio. A sabedoria que vem de Deus nos livra da morte. Confiem nisso, aceitem isso. Vocês podem, e nessa fase isso acontece muito, né? Vocês acham que sabem de tudo. Foi o primeiro estudo aqui, né, que eu dei sobre Provérbios. Nessa fase eu era assim. Quando nós estamos aí nos 10, 11, a gente acha que não, meus pais são antiquados, isso que você está falando é coisa velha, a Bíblia é um livro velho que não sabe nada da vida, Pelo contrário, os seus pais, se forem crentes, melhor ainda, seus pais, a Bíblia, são os conselhos que esses dois dão, ou três, né? O pai, mãe e a Bíblia, o próprio Deus, é que vai nos fazer viver corretamente nos caminhos do Senhor. Os pais, por quê? Porque já viveram e sabem, já cometeram os erros que querem evitar que vocês cometam, que nós cometamos. E o próprio Deus, que sabe, com toda a sabedoria e santidade, sabe quais são os melhores caminhos para o homem. Sabe. E Ele escreve as linhas da nossa vida nesse sentido. Contudo, todavia, mas nós podemos ouvir tudo isso, crescer na igreja enquanto crianças e chegar na adolescência, na juventude e chutar tudo isso para fora e falar, do meu futuro cuido eu. Qual é o resultado disso, segundo a Bíblia? O resultado disso é uma vida torta. O resultado disso é uma vida encurtada. Já sabe o que é uma vida encurtada? É gente que morre cedo demais. Já ouviram falar disso? Aquele jovem ele morreu cedo demais. Aquele jovem envolvido com um crime morreu cedo demais. Por quê? Porque não ouviu a sabedoria. Pode até ter ouvido da mãe. Não se envolva com isso. Saia desse caminho. Não quero que você ande com essa companhia. Largue essa amizade. Não fique na rua até tarde. Pare de ver essas coisas na internet. Não se envolva com isso. A pessoa pode até ter ouvido, mas entrou por aqui e saiu por aqui. E o que isso gerou, no que isso deu?
em morte, numa vida encurtada. Se tivesse dado ouvido à sabedoria, o que aconteceria? A pessoa seria liberta, seria salva desses caminhos tortuosos. Veja só, Provérbios 24, está pertinho aí, Provérbios 24. Provérbios 24, versículos 13 e 14. Olha só o que diz. Versículos 13 e 14 de Provérbios 24. Meu filho, come mel porque é bom, e do favo de mel porque é doce ao paladar. O meu pai já faleceu há 7 anos. 7 anos. Meu pai já faleceu e está com o Senhor, porque meu pai era crente. Meu pai dizia assim, que o mel cura e alimenta. Interessante, né? O mel cura e alimenta. Na verdade, o mel é um alimento poderoso, tem várias vitaminas, vários efeitos antioxidantes no corpo. Vocês não estão muito ligados nisso, vocês não têm problemas de saúde, mas depois, se tiver problema de estômago, problema no corpo como um todo, né? Vocês vão querer saber desses alimentos que são bons para evitar infecções e tudo mais. Mas na época que eu tinha a idade de vocês, meu pai ele fazia xarope de guaco com limão. Guaco com mel e limão. Já tomaram xarope de guaco com mel e limão? É tudo natural, tudo natural. E isso servia para quê? Como expectorante. Estava com aquela tosse, com o peito carregado, cheio de catarro, o que fazia? Tomava o xarope de guaco com mel e limão e ajudava a expectorar, a tirar todo aquele catarro. Então isso ajudava muito. Aqui a figura do mel está dizendo o seguinte: meu filho, come mel porque é bom e do favo de mel porque é doce ao paladar. Faça isso agora. Prove da sabedoria agora. Coma do mel e veja que o mel é bom. Veja que o mel tem essas propriedades. Veja que isso é bom. A sabedoria é boa. Olha só. Sabe que assim é a sabedoria para ti. Então o mel aqui é só uma figura de linguagem. Não é o mel de verdade. É a sabedoria, ó. Experimenta da sabedoria hoje, veja que ela é boa, ela é agradável, gostosa a sabedoria. E olha o que ela vai fazer no futuro. Se a achares, terá recompensa, e a tua esperança não será frustrada. Ou seja, vai ter reflexos no futuro, na sua vida. Quem se alimenta de mel hoje tem bons reflexos no presente e no futuro, porque se alimenta, fica forte, o mel é um alimento bom para isso. Assim é a sabedoria. Quem se alimenta da sabedoria hoje e aceita e recebe, vai ficar tranquilo no futuro. Beleza? Volta lá para Provérbios 3. Eu quero contar uma ilustração aqui, uma ilustração feita pelo pastor Thomas lá nos comentários. No site da nossa igreja, se você tiver curiosidade, tem lá os estudos de Provérbios. Tem o comentário do pastor Thomas Tronco em todo o livro de Provérbios. Eu consulto aqueles comentários para fazer e para estudar para fazer as aulas aqui. Então, eu vou pegar uma ilustração que cabe muito bem nesse texto aqui. O que nós vemos é o pai instruindo o filho. O pai delimitando os contornos da sabedoria e falando: filho, ande nesses caminhos. Esses são os caminhos da alegria, da felicidade. É aqui neste lugar. Você estando neste lugar, você não vai prejudicar o seu futuro. É isso que vai acontecer. É um pai mostrando, esse é o caminho. Michael Schumacher era um piloto alemão de Fórmula 1. Eu não sei se vocês acompanham a Fórmula 1, aquela corrida de carros bem rápida, carros bem rápidos. E em 2010 ou 2013, não lembro agora a data, Michael Schumacher, acho que é 2013. Michael Schumacher estava nos Alpes Suíços, e estava andando de esqui. Estava lá andando de esqui na neve.
Todos aí vocês têm sonho de andar de esqui na neve. Não tem? Eu tenho também. Nunca andei de esqui, nunca vi neve, inclusive. Mas ele estava lá andando de esqui na neve e ele foi por um caminho que não tinha sinalização. Era um caminho perigoso. Era um caminho perigoso e que não tinha sinalização. Não estava dizendo ali, ó, este caminho não pode andar por aqui porque esse caminho é perigoso, risco de morte. O que aconteceu com ele? Ele foi por esse caminho, não sabendo o que estava por vir, o que estava à frente dele, como era esse caminho, não sabia disso. E o que aconteceu com ele? Ele sofreu um grave acidente que prejudicou todo o seu futuro. Ele entrou em coma por vários meses, conseguiu sair do coma, hoje vive como um vegetal praticamente, dependendo ali de aparelhos médicos, de cuidado de outras pessoas, isso já aí quase 10 anos. Michael Schumacher, por causa de um erro, por causa da falta de uma instrução, comprometeu toda a sua vida, toda a sua vida. E é assim que acontece com quem não dá ouvidos à sabedoria. O que os nossos pais, o que a Bíblia diz, o que nós temos de conselho da sabedoria aqui na Bíblia, e que vem dos nossos pais também, dos nossos líderes, dos nossos irmãos, dos irmãos mais velhos, serve como esse mapinha. É um mapinha que nós vamos traçando, nós vamos delimitando, colocando os limites. Delimitar é isso, é colocar limites. Não vá por aqui porque esse caminho é perigoso. Não faça isso porque isso dá nessa consequência. Olha, ouça. E nós vamos, colocando isso no coração e na mente. E aí quando a situação se coloca diante de nós, aquele possível caminho, o que nós decidimos? Não, eu vou mesmo assim. Michael Schumacher foi porque não sabia. Nós, se entrarmos por esse caminho mau, vamos sabendo que esse caminho vai dar em desgraça. O que é pior, nós vamos comprometer todo o nosso futuro, às vezes por uma decisão errada, por ignorar o conselho da sabedoria, a palavra de Deus, o que nós ouvimos dos nossos pais, na leitura da própria Bíblia, dos nossos líderes e de toda a igreja. É muito sério isso, muito sério. Não desprezem o conselho da sabedoria que há na Bíblia e que nós recebemos de várias fontes aí, os nossos pais, os nossos líderes, os nossos irmãos da igreja, os mais velhos. Não desprezem, sob pena de prejudicar todo o seu futuro. Ok? Versículo para decorar hoje é esse aqui, Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Não adianta desprezar o conselho do Senhor. Se desprezou, as consequências podem ser graves e permanentes e comprometer todo o nosso futuro. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.